Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora doutora Dinamara Machado e no Educa Brasil nós recebemos convidados para tratar de profissões, tratar de carreiras. Sim, o compromisso do Educa Brasil, produzindo conhecimento, é discutir possibilidades de profissão. E para isso eu trago convidados. Este é um programa feito em conjunto, eu e os meus convidados. E por essa bancada passaram tantos convidados e passam tantos convidados que ajudam a você que é pai, mãe, tio, que convive com um adolescente ou ainda que já tem uma carreira consolidada, mas quer construir outra carreira, ou melhor, quer conhecer novos elementos de outras profissões, ou quer apenas continuar estudando para continuar nesse processo de aprendizagem ao longo da vida. Bom, Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa da TV Profissão. Estamos em canal aberto, estamos na net, temos aí uma grande programação. Além do Educa Brasil, você vai encontrar outros programas na TV Profissão. Hoje, este programa, o Educa Brasil, que faz parte de uma série, nós estamos discutindo a história, né? O Educa Brasil, ele se movimenta em séries, então nós fazemos programas dedicados a um ramo e depois vamos para outro ramo. Este é o último programa da série História e a nossa convidada mais que especial, a minha convidada e a sua convidada, é a professora Fernanda Ag. Professora, seja muito bem-vinda. Eu não sei se eu pronunciei direito o seu nome, mas, por favor, seja bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Única, né, que nem você falou, debater profissão é um negócio tão importante, é sempre bom quando a gente tem essa oportunidade. Meu nome tem uma pegadinha, é difícil mesmo, é Hag, mas tá perto, tá valendo. Que bom, agora já vamos falar certo. Fernanda Hag, muito bem. Professora Fernanda, o Educa Brasil, Produzindo Conhecimento, é como você falou, é difícil discutir profissão. Por quê? As pessoas sempre pensam assim, poxa, só existe uma profissão, uma carreira durante toda a vida. E nós sabemos que não. Com o aumento da longevidade da vida das pessoas, com as distintas possibilidades que nós temos, pelo trabalho, nós conseguimos a emancipação humana. Algumas carreiras dão maior rendimento financeiro, outras menores, mas nós todos optamos por uma carreira. E o pano de fundo é: fazemos o que é necessário para a emancipação humana e estamos felizes com as nossas escolhas. E uma questão que é pilar aqui no Educa Brasil Produzindo Conhecimento é sempre perguntar para este profissional que está no mercado: como que foi a escolha da sua carreira? Como que foi a escolha? Você é jovem ainda, né? Tem alguns anos aí de docência, mas para além de docência, eu sei que você tem outras atividades. Como que foi essa escolha? Como que começou? Né? Que momento que você falou assim, opa, eu quero me dedicar à história. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho desse princípio da tua carreira que está sendo construída, né? Para que servisse de exemplo. Por quê? As pessoas precisam ter, nas mídias sociais, nós encontramos de tudo, né? Aquela pessoa que do dia para a noite ela fez um sucesso, pessoas que de repente construíram e caminharam uma vida toda e lá depois já com 60, 70 anos, mudaram, né, o status na sua vida de uma profissão para outra, né? Mas assim, tudo tem um princípio. Qual foi o seu princípio que tem conduzido a sua carreira até esse momento? Bom, apesar de você falar que eu sou jovem, já faz tempo que isso aconteceu, né? Já tem um tempo que eu escolhi a história. Na verdade, assim, quando eu estava no ensino médio para fazer o vestibular e tal, logo no início do ensino médio eu passei, né, do primeiro ano do ensino médio até o terceiro, eu passei esse período dizendo que eu ia cursar direito, que eu ia prestar direito, que eu ia prestar direito, e foi indo, foi indo. Aí no terceiro ano eu mudei de ideia. E a minha mudança de ideia foi, assim, marcante, né? Me levou até onde eu tô hoje, assim. E foi devido, é uma história bem clássica, bem clichê, mas muito verdadeira. Foi por conta da minha professora de história. Eu tive ela desde o primeiro ano e a gente foi se aproximando e eu achava as aulas dela sensacionais, assim.
e a forma que ela dava as aulas de história, assim, ela conseguia instigar na gente, né? E aí eu lembro que teve uma aula que foi sobre ditadura militar, assim, e aquilo sabe quando dá aquele insight do tipo, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso. E aí no terceiro ano eu mudei, né? Falei para meus pais, então, pessoal, mudei de ideia, vou fazer história, quero ser professora. O que foi mais condizente, na verdade, porque a minha família inteira é da docência, né? A mãe, a avó, o pai deu aula também. Então, assim, o pessoal já era da docência. Aí todo mundo falou: ah, tudo bem, agora fez mais sentido. Mas eu cheguei a prestar vestibular para direito. Na verdade, eu comecei história e direito juntos, assim. Mas eu nem terminei o primeiro semestre de direito. Eu fiquei direto na história, me apaixonei e cá estou, assim. E eu acho que isso que você falou, né, professora Dinamara, a profissão é uma coisa muito difícil da gente determinar, mas ela não é definitiva, né? Inclusive, mesmo dentro da nossa própria área, a gente consegue descobrir outros caminhos, né? Que nem eu tinha certeza que eu ia pesquisar a ditadura militar a vida inteira e tal. E não, fui pesquisar um negócio completamente diferente depois. Então, a nossa própria profissão leva a gente para outros caminhos que a gente vai descobrindo, né? Aquela coisa, né? O caminho se faz caminhando, assim. Eu acho que isso fez muita parte da minha escolha profissional, assim. Mas eu acho que uma coisa que a história me deu, e eu acho que isso eu vou levar independente de qualquer coisa, é uma forma de ver o mundo, né? Eu tenho uma lente de historiadora, né? Então eu vejo o mundo a partir dessa lente. Eu acho que isso é muito significativo, e isso acho que acontece com muitas pessoas, né? E aí, enfim, entrei para história, né? Vestibular, passei, fiz a licenciatura e o bacharelado, fiz os dois juntos. E aí resolvi no meio, assim, logo no começo, eu entendi que eu queria fazer pesquisa. Além da docência, além de dar aula, que eu gosto muito, eu percebi que eu queria pesquisar, né? Eu queria ser pesquisadora da área de história. E aí, desde a graduação eu faço isso, né? Então eu fiz iniciação científica na graduação, logo depois da graduação, eu emendei para o mestrado. Aí terminei o mestrado, aí peguei um pouquinho de descanso, né? Tava muito estafada, e aí fiquei uns 2 anos parada, e aí depois já emendei no doutorado. E aí eu acho que sobre a questão da trajetória acadêmica, eu acho que a história também me levou para uma trajetória itinerante, né? Porque eu sou de Curitiba, aí eu fiz o mestrado no Rio de Janeiro, aí agora eu tô doutorado, eu tô fazendo em São Paulo. Então, isso também eu acho que é uma coisa marcante da minha trajetória e tem a ver um pouco com a própria disciplina, assim, com os interesses da pesquisa, né? Uma coisa foi levando a outra, você conhecer pessoas, conhecer interesses, né? Laboratórios de pesquisa, grupos de pesquisa também, né? Enfim, diferentes universidades. Então, a minha trajetória também passa um pouco por esse viés itinerante, assim, e não só geográfico, um pouco de temas de pesquisa, assim, né? A gente acho que vai falar um pouco disso depois. Eu trabalho com esporte, mas né, já faz bem mais de uma década, né? Então eu já trabalhei com diferentes perspectivas dentro do esporte também. Então passa por isso e, obviamente, né, a pesquisa ela não deve, ela não pode, né, viver numa torre de marfim. Né? Então, a docência tem que andar grudada com a pesquisa, né? Assim como a extensão, a gente sabe disso também. Então, daí no meio disso, também no meio da trajetória, depois do mestrado, né? Comecei a dar aulas. Já dei aula de idioma também, né? Porque às vezes a gente precisa, mas depois fui dar aula de aula de história para adultos, depois na educação básica também, e aí, finalmente, até chegar na Uninter, né, que dei a sorte de conhecer a professora Dinamara também, e aí me abriu um outro caminho que é incrível, que é a questão da educação à distância, né, que é um negócio que eu acho que é fundamental e mudou muito da minha carreira, mudou muito da minha visão, e que eu acho que é muito importante, porque dialoga com essa coisa de democratização do ensino. Né? Então, eu acho que meio que resumindo, acho que é por aí, professora Dinamara. Que bom, professora Fernanda. Mais me permita, vou fazer uns resumos da tua fala. Primeiro, a importância que pessoas mais velhas, né, mais, digamos, consideradas mais velhas no tempo, ainda servem de exemplo, né? E nós estamos numa sociedade em que as pessoas que são o exemplo, quando você está no seio da sua família, e que, querendo ou não, uma fala, uma proposta, um adolescente, uma criança pode olhar e ela pode ver assim, poxa, é isso.
né? Que foi o que aconteceu com a sua professora. Mesmo você tendo uma família de docentes, você precisou de um externo, um exemplo, alguma coisa que ela fez naquela tua aula, na aula que chamou a tua atenção, que você falou, é isso que eu quero fazer. Então, a importância, por mais que nós possamos falar, estamos numa sociedade completamente digitalizada, principalmente agora, uma sociedade em que os ídolos aparecem e desaparecem, né, como bolha de sabão, né? É tudo com muita fluidez. Mas as nossas crianças, os nossos adolescentes e todos nós precisamos ainda mirar em algumas pessoas e dizer assim, poxa, é isso que eu quero fazer. Então, essa sua fala tem essa importância muito forte, né? É o papel do professor ainda, do pai, da mãe, indiferente da composição familiar, mas como nós, os adultos, os mais velhos, ainda servimos muito de exemplo para gerações que estão em desenvolvimento. Uma outra questão muito importante na sua fala, se me permite, é a certeza de que você pesquisaria uma atividade e no meio do caminho você percebeu que podia ser outras coisas. E fazer essas opções, que é o caminho se faz caminhando, nós temos que fazer, né? Então, não existe um ponto que é sempre aquele, né? É um mundo em transformação, um mundo em mudança, eu aprendendo a me construir junto com as outras pessoas. Então é uma parte, um fragmento muito importante da sua fala. E essa capacidade de se adaptar te deu a possibilidade de sair do seu lugar de aconchego e buscar outros lugares, né? E hoje, quando você termina a sua fala dizendo assim, eu faço pesquisa em história a partir do futebol. E aí vem o romper de vários paradigmas. História não é só pesquisar um passado de 1.500 anos atrás. História, na perspectiva do futebol, não é uma questão para homens, né? Então a gente tem um empoderamento, e isso é uma representação muito importante na sociedade que nós vivemos, que não é definido, isto é isto e aquilo é aquilo. Nós vivemos numa sociedade em constante mistura, né? Em constante efervescência de construção. Então isso também é importante, Fernanda, e eu queria resgatar esses 3 pontos, e resgatei, para que esse pai e essa mãe que está aí, para esse adolescente que está vendo o nosso programa, né? Mudou de canal aí, zapeou, né, com o controle na mão e achou o nosso programa. São exemplos como esse que você precisa mirar. Mirar para ver assim, eu preciso ir em busca, e hoje nessa sociedade nós não sabemos que não é uma carreira, mas você tem várias possibilidades de atuação, como você também disse na questão da história, né? A história mesmo dá essa possibilidade. Por onde eu vou fazer? E mesmo você sendo uma historiadora, para ganhar sua vida dignamente, você deu aula de idiomas. Então, esse exemplo de persistência, de resiliência, de fazer adoção, é necessário que a gente comunique, que as pessoas conheçam para pensar assim, poxa, é difícil para mim. Eu tenho certeza que a Fernanda, que está aqui, professora Fernanda, passou por perrengues, principalmente por fazer todas essas escolhas, né? Não foi só um mar de rosa, foi assim, fácil, não, é difícil você fazer novas escolhas e você quebrar os paradigmas. Então, já fico agradecida no programa por essa parte, Fernanda. Agora, me diz o seguinte, você falou que pesquisa futebol. Conta para nós um pouquinho mais disso. O que a história e o futebol estão interligados? Conto, professora. Só vou fazer um breve parênteses rapidinho, pegando o gancho do que você falou por último, né? Muitas vezes a gente acha que a nossa trajetória ela é linear e progressiva, né? Eu vou sair daqui, e aí daqui 2 anos eu vou estar lá, daqui 3 anos eu vou estar aqui. E não, né? A gente faz parte da nossa, de qualquer carreira, diferentes percursos, né? Então, eu falei da questão das aulas de idioma, mas outra aventura que eu tive no meio de tudo isso, e que foi o que você falou, precisava me sustentar, eu trabalhei numa livraria uma época, e assim, foi uma experiência sensacional, assim, eu aprendi demais, me ajuda como professora hoje, me ajuda como historiadora, mas é isso, são caminhos que a gente, obviamente, não calculou, mas que fazem parte da nossa trajetória, né? Para lembrar que ela não é linear, a gente vai ter diferentes percursos e que isso é muito importante, porque são esses percursos, sejam os desafios, sejam as conquistas, que fazem a gente chegar onde a gente está hoje, ou pensar como a gente pensa hoje, de sermos quem nós somos hoje. Mas enfim, foi só o breve adendo.
sobre pesquisar futebol, sobre história e futebol, eu acho que tem duas coisas que você falou, professora Dinamarca, que são muito importantes. Primeiro é a seguinte, eu vou fazer uma pequena volta, mas eu já chego no futebol. A primeira é que você falou de que muitas vezes a gente pensa que a história é um negócio da gente estudar 1.500 anos atrás, ou que tem que ser papel velho, né? Que tem que ser uma coisa muito antiga. E não, nem um pouco, na verdade, né? Durante toda essa minha carreira acadêmica, eu sempre pesquisei temas muito recentes, que é o que a gente chama na história de história do tempo presente. Né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, né? Quem estuda a sociedade hoje em dia são os sociólogos, né? Os antropólogos, né? O jornalista se preza muito, né? A fazer uma narrativa do dia a dia, do cotidiano. O historiador gosta de coisa velha e tal. E não é bem assim. Né? Na verdade, se constituiu dentro da historiografia, dentro da história, esse ramo que a gente chama de história do tempo presente. Óbvio que ela tem muitas especificidades, muitas singularidades, mas o que a gente precisa ter em mente é que, acima de tudo, ela é história. Ela é história como tanto quanto a história antiga, tanto quanto a história medieval, quanto a história moderna. Por quê? Porque ela vai seguir os preceitos científicos, o método, as fontes que a história segue. Né? A diferença é que, assim, principalmente ela vai tentar, esse ramo se constitui principalmente a partir do pós-Segunda Guerra, porque os historiadores sentiram que eles precisavam dar uma contribuição para entender todo aquele terror que tinha acontecido. Né? E aí, ou seja, o historiador precisava se preocupar com questões contemporâneas, com questões mais imediatas. Só que, obviamente, existia esse desafio, tá, mas o historiador não trabalha com o passado? Só que aí a gente lembra que, na verdade, o historiador trabalha com as sociedades humanas ao longo do tempo. E esse tempo presente também é um tempo. Ele também pode ser historicizado. A gente também pode contar a história dessas pessoas hoje em dia, das pessoas que convivem com a gente. Só que aí tem esse desafio, né? Por exemplo, eu trabalho hoje em dia na minha pesquisa com história oral, ou seja, eu trabalho com entrevistas, com testemunhos. As minhas fontes históricas que eu vou analisar, elas estão vivas ainda. Né? É muito diferente de você, né, trabalhar com, sei lá, algum artefato de cultura material da antiguidade. Né? O artefato da cultura material não vai jogar na tua cara, não, você está falando errado. Né? A minha fonte pode falar isso de mim. Então, tem esse desafio, assim, mas eu acho que é muito importante a gente entender que é um espaço que deve ser ocupado pelos historiadores, que os historiadores já ocupam há muito tempo, né? E que essa preocupação com a temporalidade, com entender esses tempos, é algo que as outras disciplinas podem beber da história. Né? E aí a gente, obviamente, fala de interdisciplinariedade, porque eu também, por exemplo, vou precisar de conceitos, de teorias da própria sociologia para conseguir entender determinadas coisas do meu período histórico. Né? Então, só esse breve adendo sobre a história do tempo presente. A gente pode falar mais disso também sem problemas. Do futebol... Fernanda, só um pouquinho. Vamos dar um adendo aqui para o nosso pessoal. Vamos fazer essa fala de adendo. O que acontece? Fernanda acabou de dizer o seguinte. A história do tempo presente, como a história que estuda, né, como a gente está habituado a ver e a falar, personagens históricos e assim por diante, né? Que nós já discutimos em outros programas, inclusive. E se você não conhece toda a série Educa Brasil Produzindo Conhecimento, essa que está discutindo história, aconselho a você. Procure-nos nas redes sociais e você vai encontrar aí toda uma série de discussão da história, que começou com o professor Gladson, né? Daí passamos para a professora Mariane, professor Kleber, professor André, e hoje estamos com a professora Fernanda. Mas a professora Fernanda disse uma questão interessante, uma palavra aí, quem sabe já é o nosso glossário, mas ela tem outras palavras depois. Interdisciplinaridade. Pesquisar o tempo presente não significa ter um olhar só de história, mas eu preciso olhar para a sociologia, para a filosofia, até para entender um discurso a partir de uma entrevista que ela faz. Então, o historiador aqui me parece, né, Fernanda, como sempre, em todas as épocas, mas você que trabalha com o presente, que precisa ficar muito antenado na questão social, no que está acontecendo no momento, né? Com certeza. É por isso que, então, isso é uma outra coisa muito bacana do que a gente chama da história do tempo presente, porque ela traz luz novamente, ela coloca na pauta novamente a relação entre passado e presente, que ela é muito cara para a gente que faz história.
né? Então, se você tem interesse em ser historiador, com certeza já parou para pensar um pouco sobre isso, né? Porque, claro, a gente está estudando sociedades que vieram antes de nós, mas a pergunta do historiador, ela sempre surge no presente. Sou eu, Fernanda, escrevendo agora em 2021, que estou fazendo uma pergunta que eu quero entender alguma sociedade do passado, mas essa pergunta é feita hoje. Ou seja, ela é marcada pelas subjetividades da Fernanda de hoje, né? A professora Dinamara falou da questão no futebol, de estudar mulheres no futebol, né? Isso é uma preocupação do meu tempo, né? Eu, como mulher, como pesquisadora, como alguém que gosta de futebol, me liguei que, tipo, cara, esse espaço ele não é muito bem, né? Ele não é feito para acolher muito bem mulheres. E eu quis entender melhor isso. E aí eu fui olhar para o passado, né? Para as sociedades, para os grupos humanos que vieram antes de mim. Por que isso define a minha sociedade hoje? Né? Então, por que a seleção brasileira de futebol feminina ganha menos do que os caras? Né? É uma questão que foi provocada hoje. Mas eu vou lá no passado para tentar entendê-la, para tentar respondê-la. Então, a história tem, né, essa relação muito forte do passado e do presente. Né? Então, lembrar disso é muito significativo também. Assim. Então, eu acho que. E aí, como a professora Dinamara falou, o historiador tem que estar atento a esses aspectos sociais. E por isso que ele precisa de um instrumental muito grande. Né? Então, ele vai dialogar com a sociologia, ele vai dialogar com a letras, né, para trabalhar, fazer análise de discurso, por exemplo. Ele vai falar com a filosofia, enfim, vai falar com muita gente, porque é para tentar dar conta dessa complexidade desse objeto dele, né? Porque a gente sabe que as sociedades não são uma ilha, né? Isolada de todo o resto e isoladas desse passado, não. Né? A gente teve uma trajetória histórica, uma construção social que fez a gente chegar na sociedade que a gente tem hoje. Né? Entender essa construção é importante e entender a relação desse passado e desse presente. Então, acho que passa um pouco por aí. Fernanda, agora nos fale aí. Eu sei que você não é só teoria, é teoria e prática, mas nos fale da pesquisa e como foi essa aproximação. Você já falou um pouquinho aqui de como foi a aproximação com o futebol, mas vamos falar da tua pesquisa. Tá bom. Eu criei suspense, né? Mas agora eu vou responder agora. Então, hoje em dia eu pesquiso a questão da profissionalização do futebol de mulheres no Brasil. Para quem não sabe, muita gente não sabe, o futebol de mulheres, o futebol, na verdade, ele foi proibido às mulheres por mais de 40 anos, assim. Então, sim, existia uma legislação, um decreto do antigo Conselho Nacional de Desportos, né, que dizia que determinados esportes eram vetados às mulheres por conta da natureza feminina, né? E aí, obviamente, isso, natureza feminina, esse ideal de uma mulher do sexo frágil, que não pode se machucar, né, que é feita para maternidade, enfim, todo esse ideal, né, de mulher que existia. E aí, obviamente, essa proibição, que caiu somente em 1983, então também não faz muito tempo assim, se a gente parar para pensar, obviamente ela atrasou o desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil. Né? E aí, é por isso que a gente tem uma diferença muito grande, né, entre o futebol de homens e o futebol de mulheres no Brasil, em termos de calendário, de campeonatos, de estrutura, dos times, enfim, por N razões, né? E essa proibição foi muito fundamental. E aí, na minha pesquisa, eu quero entender qual que é o caminho da profissionalização desse futebol feminino. Né? Na verdade, a gente começa assim, será que esse futebol é profissional? Será que ele é profissional hoje em dia? Por que ele não foi no passado? Então, eu trabalho com um recorte de 1983, que é quando acontece a regulamentação, até 2019, que foi a última Copa do Mundo. Então, percebam que eu trabalho bastante com história do tempo presente, né? Eu vou até 2019. E aí, a intenção é um pouco essa, tentar entender essas tentativas de profissionalização, né? Porque é muito difícil a gente cravar que hoje o futebol de mulheres no Brasil ele é plenamente profissionalizado, porque ele não é, né? Basta pensar que só esse ano a Série A do feminino teve todas as suas atletas com carteira assinada, né? Um negócio que era impensável para os homens. A profissionalização do futebol masculino aconteceu na década de 30. Né? Então a gente está quase completando 100 anos da profissionalização deles e a nossa ainda está caminhando, né? Então entender todo esse processo foi a minha pesquisa, é a minha pesquisa no doutorado. Mas como eu falei para vocês, o futebol surge muito antes na minha vida. Eu pesquiso desde a iniciação científica, né? Porque eu sempre gostei de futebol. Eu jogo futebol, eu torço, eu acompanho, né? Algo que faz muita parte da minha vida.
E eu comecei a estudar porque abriu uma bolsa de iniciação científica com essa temática, aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz a minha licenciatura e bacharelado. E aí, quando abriu essa bolsa, eu tentei, nossa, claro, obviamente eu era a única menina tentando, né? Todos os outros candidatos eram homens, mas, enfim, consegui a bolsa. E aí foi uma mudança de chave completamente, porque eu entendi que o futebol poderia ser um objeto das ciências humanas, né? Um objeto da história. A história poderia se debruçar sobre o futebol. E por quê? Eu quero saber todos os gols, todos os passes, todos os artilheiros, artilheiras, todos os anos de Copa do Mundo. Não, assim, claro, isso é importante, né? É bom a gente criar uma cronologia e tudo mais. Mas passa muito mais por enxergar o futebol como uma janela privilegiada para eu entender aquela sociedade que eu estou trabalhando. Né? E assim, falando em termos de Brasil, isso fica ainda mais significativo. Né? Não tem como você falar de sociedade brasileira contemporânea sem passar pelo futebol. A partir do futebol, a gente pode discutir questões de nacionalidade, questões de regionais, questões identitárias. Você pode falar de economia, a gente pode falar de política, enfim, qualquer aspecto da sociedade você pode falar a partir do futebol. Né? Tanto é que pesquisadores tratam o futebol com o que o Marcel Mauss chamou de fato social total. A partir dele, você pode analisar qualquer coisa daquela sociedade, porque ele é um fato síntese daquela sociedade. Então, e aí, para a gente historiador, isso abre grandes caminhos, né? Então, você não precisa, claro, todo respeito, se você tiver muito afim de trabalhar com sociedades pretéritas, nossa, é um campo incrível. Mas se você tem interesse em coisas mais recentes e em objetos tidos como não tradicionais, né? Também tem espaço para você na história, e tem muito espaço. Né, por N motivos que a historiografia se modificou ao longo do tempo e se abriu para novos temas, se abriu para novos sujeitos históricos, e aí a minha pesquisa deriva muito disso, né, de todas essas mudanças que a historiografia passou. Fernanda, agora você me deixou curiosa aqui apresentando o Educa Brasil, produzindo conhecimento. Nós estamos falando com Fernanda Haag, né? Professora mestre Fernanda Haag, e está fazendo a sua pesquisa de doutorado de futebol. O Educa Brasil tem como fundamento discutir possibilidades de profissões, possibilidades de carreira, porque acreditamos que a emancipação humana passa pela educação e pelo trabalho. Fernanda, você está fazendo na sua pesquisa de doutorado, né? E olha que hoje eu não fiz o bloco passado, presente e futuro, porque a tua pesquisa já é isso, né? Mas você está comparando o futebol, discutindo a questão da profissionalização do futebol feminino. E qual é o teu pilar comparativo? A partir de onde você está falando que o futebol é profissional? Do masculino brasileiro, do masculino europeu, do feminino lá fora? Como que você está comparando isso? O que você está usando como parâmetro para falar que o futebol Brasil, ainda mais agora, eu fiquei perplexa, só em 80 nós temos a questão do futebol feminino no Brasil. Por isso que a gente olha para a Formiga e diz, poxa, olha aí uma atleta, olha para a Marta, que vão para a Olimpíada, a batalha que elas fazem. Quando você falou da questão de custo, né? Você vê que uma atleta feminina recebe, um masculino, a divergência é absurda. Mas o que você está usando para comparar? Só para que a gente fique mais curiosa e quando a tua tese ficar pronta, a gente possa ler. Então, bom, primeiro, né, toda a reverência à Formiga, né? A Formiga está indo para a 7ª Olimpíada dela, né? Então, assim, a primeira Olimpíada que teve o futebol feminino foi em 1996. Né? Então, também é um negócio muito recente, né? A dos caras desde o começo do século XX, a nossa foi só em 1996, e a Formiga está em todas as edições, né? Então, ela quebrou um recorde absurdo, assim, é um negócio super significativo. Bom, os meus parâmetros, na verdade, a modalidade, o futebol de mulheres, ele enfrentou desafios e barreiras de acesso, acho que chama a ideia, para a gente pegar um termo da sociologia do trabalho, né, barreiras de acesso, a partir de uma perspectiva de gênero, aconteceram não só no Brasil. Na verdade, o primeiro país que baniu as mulheres de praticar o futebol foi a Inglaterra, em 1921, porque muitas mulheres, elas tinham, durante a Primeira Guerra, elas tiveram que ir para a fábrica, né? Então, aquela coisa, né, da esfera privada, da esfera pública, então elas saem desse privado, dessa casa, né, principalmente mulheres de classe média, eu tô falando, porque mulheres da classe trabalhadora sempre trabalharam, obviamente, fora de casa, mas elas foram para a fábrica e fundaram times de futebol na fábrica. E elas faziam partidas que davam multidões acompanhando, e a renda era revertida para o esforço de guerra. Só que aí cresceu muito,
começou a ter muita repercussão e aí começou-se a querer banir isso, dizer que não era um esporte para mulheres, que elas não deveriam fazer aquilo. Né? A gente está pensando no começo do século XX, né? Existia um imaginário, um ideário do que se esperava das mulheres muito diferente de hoje. Né? E aí a Inglaterra foi o primeiro a banir. Mas não foi o primeiro, não foi o último e não foi o único. Né? Então, essas barreiras de acesso elas permearam toda a modalidade em termos globais. Né? Então, não foi só no Brasil. Assim. Então, a profissionalização do futebol de mulheres é um desafio, hoje em dia, não só para o Brasil, né? Para outros lugares também. Né? Por exemplo, eu acompanho bastante futebol inglês, e aí, ano passado, surgiu uma. Não, ano passado não, na temporada deles é 2020-2021, né? Que o time que estava em nono colocado na liga da Série A deles, de um time feminino, também estava com problemas de salário, estava com problemas de condição de trabalho. Então, esse é um problema geral, né? Não é só no Brasil. Claro, a gente, na última década, principalmente a partir das Copas de 2015 e de 2019, a modalidade viu um boost, né? Tem melhorado, mas é uma melhora que precisa ser feita em todos os países, não só no Brasil. Então, o meu parâmetro, claro, eu estou falando de Brasil porque eu não tenho como dar conta do mundo inteiro, né? Eu preciso fazer um recorte. Né? E, obviamente, as minhas fontes são muito mais fáceis aqui, né? Enfim, por questões óbvias geográficas. Mas é um problema que a modalidade enfrenta em termos globais. Claro, cada país tem a sua diferença, né? Por exemplo, a Alemanha tem um negócio muito estruturado, a França, nos últimos tempos, investiu muito mais. Enfim, claro. Mas essas barreiras de acesso em decorrência do gênero são muito comuns para o mercado de trabalho das jogadoras em termos globais. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Mas a comparação daí, se a gente. Então, assim, o parâmetro não é tanto global, né, geográfico, porque isso acontece em outros lugares. O meu parâmetro acaba sendo mais a questão do processo histórico, né, de entender por que isso aconteceu, né? E aí, obviamente, você acaba não comparando, mas você acaba fazendo um paralelo com a situação do futebol masculino aqui no Brasil, porque é uma realidade muito diferente, né? Basta pensar, que nem eu falei para você, saiu esse decreto em 1941 que proibiu as mulheres de jogar bola. Em 1933, os caras estavam profissionalizando, eles podiam ganhar dinheiro jogando bola. Né? E esse decreto proíbe as mulheres, então, de uma prática esportiva e a barreira de acesso de um mercado de trabalho. Né? Elas não podem ter essa profissão de jogadoras porque elas não podem jogar. Né? Então, esse paralelo acaba acontecendo porque você não tem como pensar nisso em outros termos. Né? Isso só vai acontecer, né, muito depois. E mesmo em 1983, quando cai a proibição, a lei diz elas não podem ser profissionais, elas têm que ser amadoras. Isso só vai mudar com uma legislação da Lei Zico, da Lei Pelé, que aí acaba não fazendo diferenciação de gênero. Né? Mas isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então é outra realidade. Então o meu parâmetro é muito mais essa construção histórica, né, de por que aconteceu isso, e aí acaba entrando num paralelo com a história do futebol masculino para tentar pensar em termos, como é que é a história do futebol no Brasil, né? Porque tem um pouco isso, também não segmentar, né? Não fazer, tipo, existe a história oficial e existe esse apêndice da história das mulheres. Não, né? Pensar as duas coisas integradas mesmo. Não, o bacana desse bloco é que você foi lá no passado, falou do presente, né? E tá vislumbrando a questão do futebol. E esse não tem como evitar ou o paralelo ou a comparação com a questão do masculino, do futebol masculino. Porque é o parâmetro que você tem, né? E essa questão que você muito bem fala, Fernanda, que foi tirado das mulheres a possibilidade de um mercado de trabalho. Não é uma questão só uma prática esportiva, porque não é isso, não é mas é a possibilidade de um mercado de trabalho, fazendo um julgamento de que ela não tem condições. É como hoje nós já estamos vivendo, que é olhar e pensar, uma mulher não pode ser engenheira. E por que ela não pode ser engenheira? Porque ela é mulher. Então, assim, essas barreiras de acesso, que é uma questão de discussão que nós temos que ter. É óbvio que na sua pesquisa você está mostrando isso brilhantemente. Por favor, não esqueça de nos avisar quando a sua tese ficar pronta, a sua pesquisa ficar pronta. Porque, como você bem disse, uma pesquisa, e nós vivemos hoje uma sociedade que as pesquisas não podem mais ficar engavetadas. Nós temos que discutir, porque você dedicar 4 anos da sua vida pesquisando, não é um crescimento só para você, é um crescimento social. Então, fazer pesquisa é um crescimento social. E quando nós levamos essa temática para um programa de televisão, que no Educa Brasil
tem aí muitos telespectadores, muitos participantes, é para mostrar uma perspectiva, um olhar. Não quer dizer que eu tenho que aceitar, mas quando nós falamos de ciência, os dados estão postos. Claro que as pessoas vão analisar a partir das suas narrativas, mas cabe a nós, que somos pesquisadores, mostrar esses dados e tentar criar pontes de acesso para um novo entendimento. Fernanda, professora mestre Fernanda, me diga o seguinte, uma pesquisa tão atual e bate justamente que nós vamos ter Olimpíadas. Como que está essa questão? A sua pesquisa vai parar em 2019, né? Mas com certeza tem umas considerações finais. O que você pensa? Nós temos uma Olimpíada, que é um futuro muito próximo, né? Mas também tem uma projeção de futuro aí para o futebol brasileiro, né? Para essa pesquisa. Então, assim, vamos ficar aqui, depois eu quero trazer uma outra pergunta para você. Vamos falar das Olimpíadas primeiro. Bom, para as Olimpíadas eu confesso que eu tô ansiosa, né? O primeiro jogo da seleção brasileira é amanhã, às 5 da manhã. Eu já tô aqui contando, vou madrugar para assistir o jogo. Brasil e China, acho que vai ser bem bacana. E assim, essas Olimpíadas, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu acho que quando os historiadores do esporte e das práticas corporais forem olhar para ela no futuro, não tem como a gente não pensar que ela é a Olimpíada marcada pela pandemia, né? Primeiro que assim, era para acontecer em 2020, não aconteceu, né? Foi adiada para 2021. Até agora, há pouquíssimo tempo, o próprio comitê do Japão falou, cara, talvez a gente precise cancelar, né? Com as delegações já chegando. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar marcada nessa Olimpíada, inclusive porque ela vai ser sem público, né? Não tem público, não tem torcida, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso, é uma coisa completamente fora da curva, né? Completamente um acontecimento muito diferente. Acho que isso é o primeiro ponto de falar das Olimpíadas. O outro ponto, e agora eu vou puxar, né, um pouco para minha área, assim, eu acho que as discussões de gênero e as discussões de acho que mais do que as discussões de gênero, as discussões políticas, num sentido amplo, né? Não numa política partidária, mas uma política de identidades, uma política de reivindicações. Eu acho que essa Olimpíada vai passar muito por isso, assim, né? A gente está num período que a gente discute muito questões de gênero, questões raciais, questões de orientação sexual e tal. Isso vai ser marcado na Olimpíada, né? Porque muita gente fala, esporte e política não se misturam e tal. Na verdade, eles não têm como ser pensados separados, né? Porque cada escolha que você faz na sua vida, ela tem uma reverberação política, não adianta. E isso bate nos atletas também, né? Eles são posicionados, a própria ideia de adiar ou não adiar a Olimpíada é uma escolha política, né? Então passa por tudo isso, assim. Acho que isso é outra coisa que vai ser marcante dessas Olimpíadas. E aí, uma coisa para a gente ficar atento, né? Por exemplo, novas modalidades também, né? Esse ano a gente vai ter skate, vai ter surf, que não tinham antes também. E é isso, como eu falei de novo, a participação das mulheres. Agora, pensando exatamente no futebol, eu já vi entrevistas e já falei com várias pioneiras do futebol brasileiro, né? Então, aquela primeira geração de atletas que vestiu a camisa da seleção brasileira, né? Isso a gente está falando no final dos anos 80, nos anos 90. Né? Quando elas foram para as primeiras convocações, elas usavam os uniformes dos homens, que era tipo o resto, o que sobrava. A CBF não dava apoio nenhum, né? Tipo, dava uma diária muito malemal, assim, né? E aí, se a gente pegar o caso hoje, a gente tem outra realidade. Inclusive, a própria Formiga falou isso, né? A Formiga, nossa, de 96 para hoje, né? É uma estrutura completamente diferente. Né? Então, elas foram um mês antes para Portland para se adaptar ao clima, para depois também não afetar tanto o fuso horário. Né? A gente tem uma técnica mulher, isso é muito significativo, né? Um cargo decisório é ocupado por uma mulher. A gente tem também a Aline Pellegrino e a Duda Luizelli, que são coordenadoras, são dirigentes mulheres na CBF, que é um negócio inédito, só aconteceu ano passado. Né? Então, isso com certeza vai ser marcado para essa Olimpíada. A gente tem a própria seleção dos Estados Unidos, né, que é franca favorita ao ouro, obviamente, mas e que é marcada também, né, pela campanha que elas fazem do Equal Pay, né, pagamento igualitário. Eu acho que então isso são temas que são muito caros, que vão muito aparecer nessas Olimpíadas, sem dúvida. E eu espero muito que o Brasil ganhe o ouro e traga para casa, porque até inclusive para fechar esse ciclo da Marta, para fechar esse ciclo da Formiga, eu acho que ia ser o jeito mais lindo possível delas, assim. Como você falou, professora Dinamara, eu
na minha pesquisa, eu estou juntando passado, presente e futuro o tempo todo, porque eu não consigo pensar essas coisas separadas, assim. Seria um grande presente, realmente, para a Formiga, para a Marta, né? Para aquelas que a gente viu lá no passado. A gente vem acompanhando esse processo há muito tempo, até pela característica, somos mulheres no novo tempo. Tem uma questão, Fernanda, que eu gostaria que você falasse, que é para além da questão da história, mas para uma questão de sociedade da pesquisadora Fernanda. Muitas pessoas que estão assistindo o Educa Brasil, né, o nosso Educa Brasil, que é produzindo conhecimento, e ele produz conhecimento a partir da ciência, sempre trazendo pesquisadores, né, mostrando caminhos, mostrando perspectivas, dando novas narrativas para interpretações. Muitos devem estar se perguntando assim, nossa, por que agora você liga a televisão, tem essa questão, tem X mulheres, tem X isso, tem... Por que antigamente não se falava? Quando aqui na academia nós falamos, esses temas que são tão importantes e que antes ficavam numa penumbra esquecida e que nem queria lembrar, e por que eles estão à flora hoje? Porque, primeiro, para nós discutirmos igualdade, essas pessoas primeiro precisam ser vistas. Então, nós discutimos tanto, a mulher precisa desse espaço, né? A comunidade LGBTIA precisa desse espaço, as pessoas precisam ser reconhecidas nas suas singularidades. Porque depois do empoderamento na sua singularidade, que você começa a olhar ela como um ser humano de direito, um sujeito de direito, isso, a tendência natural, historicamente, é que desapareça. Por quê? Porque daí nós vamos ser seres humanos. A história já mostrou isso em muitos casos, né? Se a gente olha para a questão da escravidão, o Brasil, quanto demorou para a questão da escravidão, e nós estamos há pelo menos 20 anos em políticas públicas tentando restaurar isso, né? Olha que demoramos muito isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa temática para a gente seguir com o programa. Claro, eu acho que é uma temática fundamental, assim, e eu acho que você falou uma coisa muito certa, professora Dinamara, é a questão de se encarar como sujeitos, né? Como sujeitos de direitos, como sujeitos históricos, né? Eu acho que passa muito por isso, assim. Então, falando um pouco da área da história, do historiador, assim, por muito tempo a história estava preocupada com os grandes homens. E quando eu digo grandes homens, são homens mesmo, assim. Como a história enquanto disciplina se constitui na Europa, né, eram esses grandes homens desses centros, né, então da Europa, dos Estados Unidos e tal. E a história foi construída há muito tempo desse jeito, as narrativas históricas, né? Mas isso não quer dizer que os outros sujeitos históricos que não estavam sendo estudados, que não estavam tendo seu espaço na produção historiográfica, eles não existissem. Pelo contrário, eles sempre existiram, eles sempre atuaram historicamente, politicamente, socialmente, né? Só que eles não, foi o que você falou, eles estavam nas sombras, eles não tinham essa visibilidade. E aí, a história, o jeito que a gente faz história hoje, não é o mesmo jeito que a gente fazia história no século XIX, no começo do século XX, ou sei lá, até nos anos 80, não precisa ser tão longe assim. Né? E aí, as mudanças que a historiografia passou, ela se abriu para esses outros sujeitos históricos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, uma grande mudança de paradigma nas ciências sociais. Né? Que a gente, tipo, olha, essas grandes narrativas, essas grandes coisas estruturais, elas não dão conta de todas as experiências humanas. A gente precisa de uma outra perspectiva. E aí, por exemplo, no caso das mulheres, isso tem muita relação com a prática, por exemplo, assim, por quê? Porque os anos 60 e os anos 70, e agora pensando principalmente, né, nos países ditos ocidentais, então, no norte global, Europa e Estados Unidos, esses anos viram uma entrada massiva de mulheres na universidade, o que não tinha acontecido até então. É uma diferença muito grande. Ou seja, mulheres vão ocupando espaços, elas vão querendo participar desses debates também, desses debates científicos, vão fazer uma outra forma de ciência. Não tem como, é outro olhar. Né? Você vem de outro lugar, a gente precisa lembrar, assim, a ciência tem toda a preocupação com os métodos, e isso é fundamental, uma questão ética também. Mas nenhuma ciência neutra, nem a ciência exata. Às vezes a gente acha que mas ela não é também. Né? E essas subjetividades marcam essa construção do conhecimento. Você falou da questão, né, dos últimos 20 anos que a gente tem a questão das ações afirmativas. Isso acontece também na Universidade Brasileira. Né? A gente viu essa mudança de perfil na Universidade Brasileira nos últimos 20 anos. Isso afetou a pesquisa também. Né? Então, a gente viu muito mais pesquisas sobre questões raciais, sobre uma outra visão sobre escravidão,
né? Então, porque exatamente por isso, porque esses outros sujeitos eles estão ocupando outros espaços. E aí é uma questão dialética, né? A pesquisa movimenta outras pessoas para participarem dela, essas outras pessoas também mudam a pesquisa e assim a gente vai, né, num movimento dialético e contínuo. E isso é muito fundamental e é por isso que essas questões hoje elas estão muito em pauta, né? Eu posso dar o meu próprio exemplo, assim, eu fui estudar, eu sempre gostei de futebol, né, normal, isso é uma questão, né, muito pessoal, passional minha, mas eu demorei para me debruçar sobre o futebol de mulheres. Eu me debrucei no seio de todas essas discussões que estão aparecendo nos últimos anos, né, então, e aí a minha pesquisa deriva disso também, e eu espero, né, que, enfim, ajude outras pessoas, né, colabore, porque alguma coisa que você falou também, professora Dinamarca, aqui, a pesquisa não tem que ficar, né, são 4 anos que você está usando aquilo, você vai deixar encaixotado numa gaveta ou numa estante da prateleira da biblioteca da universidade? Não, né, essa pesquisa precisa ganhar o mundo, né, não só minha, estou falando de qualquer pesquisa, obviamente, e isso passa por uma questão de divulgação científica, né, nós historiadores hoje temos, essa discussão é muito presente para a gente, né, como fazer os nossos temas chegarem para o grande público, né? Porque ele precisa chegar, ele é fundamental que ele chegue, exatamente para continuar a fazer essa roda girar, né? Entender que existem outros históricos e esses sujeitos históricos serem ativos nessa produção do conhecimento também. Essa questão é uma questão crucial e fulcral na pesquisa, por quê? Nós precisamos, e a pessoa que está aí participando do Educa Brasil, o nosso telespectador, ele precisa compreender que você faz pesquisa porque você quer ser chamado de doutor. Não, não é nada disso, eu sempre brinco. Você ser doutor, você continua fritando o ovo da mesma forma. O ovo que você vai fritar na tua casa, da mesma forma. Mas você começa a compreender narrativas a partir de um outro olhar. Então, quando você olha numa perspectiva histórica que trata do futebol feminino, você começa a compreender o porquê que a mulher ganha menos, o porquê que ela passou por todos esses processos, mas o que isso também reverbera na sociedade? Por que será que é só no futebol feminino que a mulher ganha menos, que ela está sendo subjugada, ou é em todo o espaço? Então, quando você mostra isso, e não é para criar, eu sempre digo assim, você pesquise e você precisa publicizar isso, porque você precisa fazer com que outras pessoas comecem a olhar isso. E esse movimento dialético, né, professora Fernanda, de olhar a realidade, compreender a realidade a partir de vários olhares, mas principalmente conhecer a natureza das coisas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o Cristóvão Buarque falou em algum momento, as pessoas se tornaram críticas, mas sem saber por quê. Então, eu tenho que conhecer em profundidade, eu tenho que conhecer a natureza das coisas. Então, assim, por que isso? É uma questão fundamentada neste ponto, neste ponto, neste ponto. E por que agora vem à tona a discussão? Porque nós temos, vamos pegar o caso do futebol feminino, há mais de 70 anos, 71 anos, né, os direitos humanos, e que diz lá, todos nós somos iguais, nós somos sujeitos de direito. Se nós somos sujeitos de direito, opa, então nós temos que pensar algumas coisas. Se nós tivermos um país X, né, e eu olho para o meu histórico familiar de um avô negro, filho de pais da escravidão, né, um menino, poxa, o que ele teve? O que ele teve? Então, esse país também tem uma dívida. Então, quando a gente vê uma discussão de empoderamento e que as pessoas acham que isso é brincadeira, não, não é. É modismo, estão inventando isso aí porque não tem o que fazer. Não, tem que descobrir a natureza das coisas. Porque se somos sujeitos de direito, nós precisamos ser respeitados neles. Então, a tua pesquisa contribui muito para isso. Fernanda, me diz assim, você pegou um nicho que, com certeza, se nós formos fazer uma pesquisa, não tem várias pesquisas sobre o futebol feminino, né? E se tiver, tem mais recente. Que nichos você acredita que tem na história que você pode mostrar para nós? Que nichos que não são tão explorados? É só o período medieval mesmo? É só a história das pessoas, né? O que tem? É a literatura dentro, né? Fazendo esse enlace com a história. Que nichos que a história tem que ela pode ser pesquisada? Para além do que a gente já conhece. Como que você enxerga isso? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Exatamente porque a resposta ela tem uma amplitude gigantesca. Assim, né? A história hoje, a história como ela é feita hoje, e na verdade já faz muito tempo, né?
ela, acho que a primeira coisa que o historiador tem que estar atento é que ele tem que estar aberto, né, para entender aquelas sociedades humanas que ele está afim ao longo do tempo, e isso pode ser lá desde a antiguidade até ontem, por exemplo. Ele tem que estar aberto, ele tem que entender que isso é uma possibilidade de objeto para ele. E aí, a gente sempre fala, né? Na verdade, eu vou partir do Mark Bloch aqui, né? O Mark Bloch é, digamos assim, o grande historiador, né? O que a gente brinca que é a Bíblia do historiador, que é a Apologia da História, que é o livro que ele faz, ou o ofício do historiador. E ele diz assim, né? O historiador é igual o ogro da lenda, né? Onde ele fareja a carne humana é lá que ele vai estar. Porque é isso, né? Qualquer atividade humana, ao longo do tempo, pode ser objeto do historiador. Então, por exemplo, eu pesquiso futebol feminino, mas se alguém quiser pesquisar, por exemplo, as práticas de skate nas praças públicas, tudo bem, pode ser também, né? Hoje em dia, também, outro campo que está muito em crescimento dentro da história é a questão do que a gente chama dos usos do passado. Né? Então, isso tem a ver com uma discussão sobre memória, sobre patrimônio, sobre comemorações, né? Hoje em dia. Né? Então, por que por exemplo, né, em 2014 a gente teve os 50 anos do golpe de 1964. Então, teve muita produção sobre isso. Né? Estudar por que existem tantas produções sobre determinadas datas, estudar o porquê dessas efemérides, é uma coisa que o historiador pode se preocupar. Né? As discussões sobre memória, né? Porque a memória e a história elas são diferentes. Né? E aí a memória ela pode ser utilizada como uma fonte para o historiador. Então, toda essa discussão, eu acho que é um campo que está crescendo muito para o historiador hoje. Né? A questão de patrimônio também, então analisar patrimônio material, patrimônio imaterial, né? Isso também está muito em dia. Outra coisa que é muito cara aos nossos dias e que eu acho que tem tudo para crescer para o campo de pesquisa do historiador é o que a gente chama da história digital. Né? Por quê? Por exemplo, se você trabalha com as fontes que estão disponíveis na Biblioteca Nacional, a dita Hemeroteca Nacional, que tem todos todos não, né? Mas grande parte dos periódicos, revistas, né, que são publicadas no Brasil, a história digital, ela se preocupa em como você vai analisar isso, né? De que forma, quais são os métodos, né? Porque você não pode tirar do nada, né? Então, acho que a história digital é uma coisa que tem muito espaço, assim. A questão das redes sociais, né? Eu acho que é um desafio para a gente historiador, porque as redes sociais elas têm um ritmo muito acelerado, que não é o ritmo da pesquisa e que não é o ritmo do historiador, mas eu acho que a gente vai ter que desbravar esse caminho, eu acho que faz muito sentido. E aí, de novo, gente, qualquer coisa, qualquer prática humana pode ser objeto da pesquisa do historiador. Então, se você tem alguma coisa, algo que você tem interesse, que você acha que vale uma pesquisa, se ela for objeto, se você tiver as fontes que a gente diz que são os vestígios que a gente deixa, qualquer coisa pode ser fonte, né? Por exemplo, essa gravação que a gente está fazendo, esse programa de televisão que você está assistindo, é uma fonte histórica. Né? Você pode analisar também. Então, né? Quer fazer história da televisão. Nossa, super bacana, tem muita coisa. Então, eu acho. Por isso que eu falei que a resposta era difícil, professora Dinamara, porque tem uma amplitude muito grande, assim. Mas é bom para a gente entender que a história não é uma coisa estanque. Pelo contrário, ela é uma coisa muito dinâmica, né? O historiador tem que ter essa flexibilidade, porque ele tem muito campo de atuação, assim. Essa tua fala é muito importante, Fernanda. Eu já vou puxar para que você faça as considerações finais, que nós estamos nos últimos momentos do programa. Mas é muito importante porque no Educa Brasil Produzindo Conhecimento, o que nós queremos mostrar que é possível. É possível, desde que você se dedique, desde que você tenha resiliência, né, que você escolha esses caminhos, desde que você tenha coragem de conversar com a realidade, né? Porque a dialética é isso, é conversar com essa realidade, compreender essa realidade e intervir nessa realidade, porque você acaba intervindo. Então, não existe essa neutralidade, né? Existe uma intervenção. Bom, se nós temos tudo isso e nós vamos pensar assim, poxa, eu quero ser historiador. Eu vi esses dias uma pesquisa sobre os artesãos de Curitiba, sabe? Então, o aprofundamento de uma pesquisa falando só dos artesãos de Curitiba. Quem são essas pessoas? O que elas retratam? O que elas têm? Né? Então, assim, porque tem uma questão que é o imaterial, né? Que é o patrimônio, né, Fernanda? Que deve ser pesquisado. Então, para quem está assistindo o Educa Brasil, tem que pensar assim, poxa,
eu vou querer compreender, mas você não tem que querer compreender só a Europa, só os Estados Unidos, só a China, só... Não, não é isso, os países árabes. Quem sabe, do lado da sua casa, tem um fenômeno dessa sociedade humana que reserva uma natureza em si e que você precisa compreender. Compreender para preservar, compreender para alterar, compreender para fazer um novo momento. Então, assim, a pesquisa em história, penso eu, Fernanda, que te garante essa profundidade nos fatos. Fernanda Haag, nossa convidada no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Fernanda, suas considerações finais aí para o nosso programa Educa Brasil. Lembrando que o Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa que é um programa acadêmico, né? Ele liga aí o trato da pesquisa, levando à comunidade. Então, é um programa exibido nas redes sociais, mas também no canal aberto de televisão, numa perspectiva de difusão da ciência, mas uma ciência em prol de mostrar elementos de como se constrói uma profissão, como se constrói uma carreira. Então, o Educa Brasil produzindo conhecimento é feito para você, feito para nós, para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais, para que a gente tire da marginalidade, muitas vezes, uma profissão. Poxa, eu tinha esse entendimento. E você vê no Educa Brasil que aquela profissão, que aquela carreira pode ser construída à luz de um outro formato e, quem sabe, você quebre um paradigma aí na sua vida e no seu micromundo. Professora Fernanda Haag, por favor, suas considerações finais acerca do nossa conversa. Não, primeiro, né, agradecer que foi uma conversa muito gostosa, é sempre bom poder falar da nossa profissão. E eu vou pegar um gancho um pouquinho do que você falou agora, professora Dinamara, sobre os artesãos de Curitiba, né, assim, o historiador tem que pesquisar, conhecer, eu acho, né, essas histórias, né, porque eu que trabalho com futebol feminino, muitas vezes a gente fala entre nós pesquisadoras, assim, e é mais no feminino que nós somos maioria, mulheres mesmo, que se a gente quer desbravar a história das mulheres, das brasileiras que jogaram bola no Brasil, mesmo na época que elas eram proibidas, a gente tem que falar com a nossa vizinha, com a nossa avó, com a conhecida de não sei quem trabalhava com a nossa mãe, porque foram essas mulheres que jogaram bola nesse período, né? E elas são sujeitos históricos fundamentais. E aí eu acho que está muito da beleza da nossa profissão, né? Você entender que essa coisa do cotidiano ela é tão fundamental quanto como algo que parece ser grandioso, como uma grande data, como um grande fato. Não, né? A história também é feita dessas pessoas, de todos nós, é feita por todos. A gente ter essa compreensão de que a história é feita por sujeitos, por pessoas como nós, eu acho que é a grande virada de chave. E eu acho que é a grande sacada, e é isso que me atrai na história. Eu acho que isso pode atrair outras pessoas também, né? A gente entender que a história tem essa diversidade, tem essa preocupação e que nós somos sujeitos históricos. Então, as nossas ações, elas devem ser consideradas, elas devem ser visibilizadas e a gente precisa conhecê-las melhor. Eu acho que fica um pouco nisso. Eu acho que a beleza da profissão do historiador passa por aí. Eu acho que se a gente sair desse programa com essa mensagem, eu acho que já fica muito bacana mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. Quero agradecer de novo o convite à professora Dinamara. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer bater esse papo e participar do Educa Brasil. Bom, o Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje a nossa convidada, essa jovenzinha, ela pode falar que não, mas ainda é uma jovem, com muito respeito a essa jovem, tá, Fernanda? Mas assim, professora, fez as suas escolhas, os seus caminhos, fez o seu mestrado, agora está fazendo a sua pesquisa de doutorado, né? E pesquisa o futebol feminino. E você deve estar se perguntando, professora, mas você trouxe, conversou, falou, sim, mas ela é professora da área de história. Então, a professora Fernanda, muito cedo, lá por um clique, por ter um exemplo de uma professora, resolveu ser professora de história. E como eu falei no começo do programa, como é importante para as novas gerações ou para as pessoas que querem mudar, querem conhecer um outro elemento, nós termos exemplo. Professora Fernanda Haag, hoje você é o nosso exemplo no Educa Brasil, um exemplo de uma caminhada, de uma escolha, que a gente possa se encontrar daqui a alguns anos
você falando dessa carreira, da perspectiva que você colheu, aí sim você é mais velha, entendeu? Mas mostrando que realmente uma carreira é feita de escolhas, de caminhos, e que muitas vezes nós precisamos abrir mão para ganhar outras formas. Mas belíssima carreira, muitíssimo obrigada por compartilhar e mostrar um tema que é tão caro, que é, na sua pesquisa, o empoderamento feminino, né? A busca por um espaço ao sol e dignidade humana a partir daquilo que você sabe fazer e do seu trabalho. Educa Brasil, produzindo conhecimento, é isso, é resultado de uma conversa, de uma proposta, de compreender o outro, como o outro conseguiu esse espaço de emancipação humana. Lembrando que a emancipação humana se dá pela educação e pelo trabalho. Muitíssimo obrigada por nos aceitar na sua vida por essa 1 hora. Muitíssimo obrigada se você compartilhar essa ideia do Educa Brasil. E sim, nas redes sociais, se você nos encontrar, e eu tenho certeza que vai nos encontrar, faça sugestões que nós vamos discutir no Educa Brasil. Educa Brasil, produzindo conhecimento. Gratidão por vocês estarem aqui e até breve. Tchau, tchau.